Saiu o novo capítulo de Jujutsu Kaisen e mostrou mais uma possibilidade de poder do Takaba. E ele pode fazer algo que nem mesmo a Yuki, um xamã de classe especial, foi capaz de fazer, que é derrotar o Kenjaku. Por isso hoje a gente vai ver esse novo tipo de poder do Takaba e o quão incrível ele é. E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais conteúdo de Jujutsu Kaisen e hoje vamos falar do Takaba que está dando uma canseira no Kenjaku, hein? Antes a gente achava que ele só era capaz de materializar aquilo que ele achava engraçado, aquilo que estava dentro da sua cabeça, mas não, cara. O poder dele vai muito além disso e envolve até mesmo o seu adversário, o que fez com que o poder dele se tornasse ainda mais absurdo. Já era muito absurdo antes, materializar tudo aquilo que ele acha engraçado, agora então, cara, virou uma coisa absurda, completamente absurda e muito difícil de lidar. São poucos que conseguiriam lidar com um poder tão absurdo quanto esse do Takaba. Na tradução não oficial do mangá, o Kenjaku disse que há uma ressonância de almas na habilidade do Takaba, ou seja, o poder do Takaba afeta a alma do Kenjaku, mas não afeta de uma forma danosa como o Mahito. O Mahito conseguia modificar diretamente a alma e dessa forma acabar com o seu adversário. O Takaba não, ele faz uma ressonância para que o seu oponente tenha ali os seus pensamentos modificados. O Takaba interfere diretamente na forma de pensar do seu oponente. O poder do Takaba faz praticamente com que o oponente entre no clima do próprio Takaba. O Kenjaku mesmo, que era um personagem sério, ele tá entrando ali no clima e está fazendo todos os personagens que o próprio Takaba imagina de forma forçosa. O pensamento do Kenjaku está modificando, ele não está completamente são. E isso durante uma luta é algo incrivelmente difícil de se lidar. A gente viu o Takaba indo e vindo de várias simulações. E apesar do Kenjaku conseguir atacar o Takaba às vezes, usando o seu próprio personagem da historinha que o Takaba cria, como por exemplo esse choque que ele deu no Takaba, o Kenjaku ainda estava interpretando o personagem de forma forçosa. E é um pouco mais confuso de entender o poder do Takaba porque ele entra em ressonância com os pensamentos do seu adversário. Então é como se os dois tivessem ali a mesma energia e fossem considerados também no poder do Takaba. Então alguns pensamentos do Kenjaku, eles acabam acontecendo também. Não é só o teatrinho do Takaba que está acontecendo, mas o teatrinho do Kenjaku também ocorre. Por exemplo, foi graças ao imaginário do Kenjaku que ele se transformou num gatinho e o Takaba foi atropelado. Porém, logo em seguida foi o pensamento do Takaba que forçou eles a entrarem no mar e o Kenjaku ser atropelado por um jet ski. Então, como dá pra ver aqui, os poderes do Takaba fazem com que os pensamentos do Kenjaku também se materializem, assim como os dele mesmo. O problema aqui é que como o Kenjaku está em ressonância com o Takaba, está pensando mais ou menos de uma forma igual ao Takaba, ele não pode simplesmente pensar em uma guilhotina e arrancar a cabeça do Takaba de uma vez por todas. Não dá para fazer isso, porque o pensamento do Kenjaku está em ressonância com o Takaba. Então ele tem que seguir o fluxo de piadinhas e ir seguindo esse estilo de comédia do Takaba mesmo. Por isso que o Kenjaku, mesmo ele sendo alguém bem obscuro, não pode pensar em um cenário muito absurdo que faça o Takaba morrer instantaneamente. Ele não pode fazer isso porque a alma dele está em ressonância com o do próprio Takaba. Ao mesmo tempo, o Kenjaku ainda tem alguns lapsos de sanidade, onde ele consegue um pensamento sem a influência da ressonância do poder do Takaba, como deu para perceber nessa tentativa em que o Kenjaku tentou afogar o Takaba. O problema aqui é que o Kenjaku voltando a si momentaneamente não tem efeito nenhum no Takaba, porque logo em seguida ele já influencia de novo a forma de pensar do Kenjaku e também afeta o cenário com as formas de pensar do Takaba. O mar se transformou em Fanta e os dois logo em seguida voltaram a brincar com a situação. Tá, mas e aí? Eles vão ficar passando por essas historinhas eternamente? E é aqui que vem o pulo do gato do poder do Takaba. Porque como ele fez o Kenjaku entrar no clima do Takaba, eles passarem ali por várias historinhas que o Takaba gosta de passar por essas historinhas muito aleatórias,
ainda assim o poder do Takaba acaba afetando um ao outro. A gente viu ali o Takaba atropelando o Kenjaku com o jet ski, a gente viu o Takaba sendo atropelado por um carro, só que o poder do Takaba, ele automaticamente anula qualquer dano. Então pro Takaba, aquilo são só simulações, ele não sofre dano nenhum. Já pro Kenjaku não, ele está sofrendo um atropelamento de verdade de um jet ski. Acontece que ele é um xamã muito poderoso, então não causa tanto dano assim quanto causaria em um civil. Porém, ainda assim, são pequenos danos que o Kenjaku vai acumulando em cada uma dessas simulações. Então não vai acontecer infinitamente. Em algum momento o Kenjaku vai cair se isso continuar dessa forma. Por isso que esse poder é tão absurdo, cara. E ele tem a possibilidade de fazer algo que nem a Yuki conseguiu fazer, abrindo um buraco negro. Ele tem a possibilidade de derrotar o Kenjaku. E para piorar, esse é um poder que é muito difícil de você lidar com ele, porque não adianta ir na força bruta, porque o Takaba, como eu disse anteriormente, vai imaginar uma situação que aquela força bruta vai ser apagada instantaneamente. Como no começo da luta em que o Kenjaku acabou invocando uma maldição de classe especial, uma maldição que provavelmente era forte pra caramba, e ela foi destruída instantaneamente. Então não adianta você ir na força bruta nessa situação em que o Takaba tá aí muito inspirado, porque ele vai imaginar outras coisas e ainda por cima influenciar a forma que o seu oponente pensa. Então mesmo você tendo cartas na manga, às vezes você não consegue utilizar porque você está naquele clima do Takaba todo amistoso e todo bem-humorado. É como se você entrasse em uma expansão de domínio condicional igual a do Higuruma e tem que seguir as regras do jogo para sair desse poder. Então o Kenjaku tem que arranjar alguma forma dentro desse universo que o Takaba criou para sair do poder do Takaba. É algo muito absurdo porque ele tem que pensar isso em alguns pequenos lapsos de sanidade ainda por cima. Então é um poder muito, mas muito difícil de se lidar. E a forma que o Kenjaku encontrou, ele mostrou no final do capítulo. A única forma que o Kenjaku encontrou de tentar derrotar o Takaba foi entrando ainda mais no clima e entendendo melhor o próprio Takaba, tentando deixá-lo satisfeito. O sonho do Takaba é ser um comediante de dupla, e o Kenjaku vai tentar realizar esse sonho nesses cenários imaginários que o Takaba acaba criando. Então eu acho que o plano do Kenjaku com isso é tentar fazer com que o Takaba se sinta satisfeito, que ele não tenha mais vontade de criar todas essas historinhas que estão enchendo o saco aí do Kenjaku. Dessa forma vai acabar abrindo uma abertura para o Kenjaku fazer alguma coisa, ter alguma chance de revidar aí o Takaba, porque se continuar nesse ritmo, como eu disse, o Kenjaku vai perder. O problema aqui é que se isso der errado, aí eu não sei mais o que o Kenjaku possa fazer não, viu? Porque a situação tá crítica. Mas essa foi uma boa estratégia, uma boa forma de lidar aí com o poder do Takaba que o Kenjaku encontrou nessa situação absurda. O Kenjaku talvez seja um dos poucos que consigam lidar com esse poder, porque o cara sabe de tudo sobre tudo, né? Então ele é muito inteligente e talvez consiga lidar dessa forma. Mas com certeza, de todo mundo aí do universo de Jujutsu Kaisen, ele seja um dos poucos que consigam fazer isso. Esse poder do Takaba é realmente muito absurdo. Mas e aí, galera? Espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre esse poder absurdo do super comediante. E caso você não tenha entendido, deixe aqui nos comentários a sua opinião também, que eu vou ficar feliz de responder essas suas dúvidas, beleza? No mais, espero que tenha gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo conteúdo. Até mais!